Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, por aqui, todos sabem, sempre ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, falando cada dia de um assunto interessante, de interesse comum, com personalidades importantes dos diversos segmentos da nossa sociedade. Meus amigos, o cientista Albert Einstein, alemão, que descobriu a teoria da relatividade, que certa feita disse que a vida é como andar de bicicleta. Para a gente se manter em pé, é preciso estar em movimento. Também disse ele: o meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum seja venerado. Hoje, nós vamos falar de política aqui, com o Dr. Cláudio Naves, especialista em direito público, e o assunto envolve a cidade de Paulínia, a prefeitura de Paulínia, o prefeito, os vereadores, enfim, tudo que está acontecendo na cidade de Paulínia. Doutor Cláudio, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Agradeço aqui tua presença para a gente esclarecer uma série de assuntos, não é? Aliás, direito político, eu acho que quem é especialista nesse assunto está vivendo um grande momento no Brasil, porque nós temos tanta complicação política, não, doutor? Nós estamos com inúmeras complicações políticas de toda a ordem e em todas as instâncias. É verdade, é verdade. Doutor é especialista em direito público, direito eleitoral, palestrante de gestão pública, exerceu o cargo de secretário jurídico e secretário da Fazenda no município de Valinhos, aqui pertinho de Campinas, titular do escritório Cláudio Navas, sociedade de advogados especializados em assessoria e consultoria jurídica e orçamentária no setor público. Muito bom. Bom, muitas vezes eu vou ter que ler exatamente alguns despachos aqui para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo em Paulínia. Aliás, é o seguinte, o que está acontecendo em Paulínia, hein, doutor? Paulínia está acontecendo, é uma célula do que está acontecendo no país. É um momento onde nós temos uma grande deficiência de gestores públicos administrando a coisa pública no país inteiro, mas em Paulínia tem um caso especial. Além disso, nós temos gestores com uma grande capacidade, um grande percentual de espírito de improbidade. Isso que está acontecendo no município de Paulínia. A gente ouve muito falar na televisão em improbidade. Explica pra gente o que é improbidade administrativa. Improbidade administrativa é toda vez que o gestor público, que tem a obrigação de cuidar do dinheiro, que são de todos os cidadãos, ele faz uma gestão contrária à lei, sem respeitar os princípios básicos da administração pública, que é o princípio da legalidade, da transparência, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência. Descumpriu isso, você corre um sério risco de estar cometendo um ato de improbidade, causando prejuízo ao erário. Muito bem. Doutor, um cidadão comum de Paulínia fez uma denúncia de que o prefeito estaria desviando do caminho da lei. A partir daí começou todo o imbróglio. Essa denúncia se baseou em quê? E quem foi que fez essa denúncia? São várias denúncias. No princípio, lá em fevereiro para março de 2016, logo após a posse, 2018, 2017, logo após a posse do prefeito, um cidadão e um outro advogado fizeram uma denúncia na Câmara Municipal para a abertura de uma comissão processante para investigar dois temas. Eram duas comissões. Um superfaturamento na contratação da merenda escolar e uma ausência de licitação num procedimento de contratação da empresa de lixo para limpeza pública. Tá, deixa só, eu vou interrompendo para a gente entendendo, né? Há alguns momentos, em algumas situações, em que o prefeito tem a prerrogativa de contratar sem licitação. Há alguns momentos, emergência, essa coisa toda. Não é o caso aí. Não é o caso, não é o caso. A legislação e a Lei 8666 que define a forma de contratação, que é visar
você obter o contrato mais vantajoso para a administração pública. Em alguns momentos você pode comprar realmente com dispensa ou com a inexigibilidade de licitação. Muito bem. E aí, agora tem uma coisa, por que a comissão processante, se é para investigar, não podia ser comissão investigativa? Porque processante dá a impressão que é para processar. E realmente é para processar. Porque existe uma diferença entre as comissões especiais de inquérito e as comissões parlamentares de inquérito, que o denunciante apresenta alguns indícios, dá uma relação de onde pode obter provas, e aí a Câmara Municipal desenvolve um procedimento investigatório e chega a um relatório final. E esse relatório, após aprovado, com todas as provas, inicia-se uma comissão processante. No caso do cidadão, foi apresentado esta comissão processante porque tinha provas contundentes no ato da denúncia. Entendi. Bom, então vamos lá. E em que pé está isso aí? Essas comissões processantes, essas duas primeiras, de fevereiro de 2017, elas foram arquivadas pelo Poder Legislativo. E aí, não foi eu que fiz, foi outro advogado. Aí eu fiz, a pedido de um cidadão, eu fiz uma representação a nível de comissão processante para apurar a questão do enriquecimento ilícito do prefeito. Isso se deu com provas contundentes, por exemplo, as declarações de bens que se faz quando registra a candidatura. Isso foi feito em agosto do ano das eleições e o prefeito tinha em torno de R$600 mil de patrimônio. E declarado? Declarado, público, no site do Tribunal Regional Eleitoral. Em 1º de janeiro de 2017, ao tomar posse, o prefeito fez de próprio punho uma declaração que o patrimônio dele passou para R$5.100.000. Sem justificativa? Sem justificativas alguma, e nós levantamos várias informações, trocas de imóvel, uma série de coisas para poder dar esse valor nesse percentual de patrimônio, e nós entramos com uma comissão processante. Deixa eu só colocar aqui, eu costumo sempre falar que toda história, embora com H, ela sempre tem 3 lados. Tem o lado A, tem o lado B e tem o lado D, que é o lado de Deus, né? Eu sempre falo isso. Então eu quero deixar aqui bem claro que nós estamos com as portas abertas, com as câmeras ligadas, né? Microfones idem, para o prefeito Dixon, que já esteve aqui por 2 vezes, inclusive, para que ele possa vir se utilizar do nosso espaço, do mesmo espaço, de maneira democrática, para poder falar também a versão dele de toda essa situação. Se bem que aí haverá, no caso aqui, são 4 versões, porque a terceira, que eu sempre atribuo a Deus, vai ser da justiça. A 4ª é que vai ficar com Deus, porque é o seguinte, nem toda decisão judicial é justa. Ela cumpre a lei, necessariamente ela não é justa, mas apenas e tão somente para a gente poder dizer que nesse espaço estamos também abrindo para o prefeito. Então vamos lá. Já então tem a comissão processante para ver o problema da merenda. Depois, para ver a mesma que falava sobre a licitação do lixo. Uma outra. São 3 comissões. E agora, essa que fala do enriquecimento ilícito. Perfeito. Isso já está nas mãos dos juízes? Já tem sentença, não tem sentença? Como é que está? Essas ações, todas elas desencadearam outros procedimentos em outras instâncias. Tem representações dessa na Polícia Federal, tem representações dessa ordem na Procuradoria-Geral do Estado, especialmente na Secretaria de Crimes contra o Prefeito, crimes praticados por prefeito em função do foro privilegiado. O prefeito tem foro privilegiado? Tem foro privilegiado para esse tipo de apuração. E tem no GAECO, que pega todos os envolvidos, então ela está em várias instâncias. Feito essas comissões, e elas todas foram arquivadas, pela Câmara Municipal. Pela Câmara Municipal. Quantos vereadores são em Paulínia? 15 vereadores. E foram 13 que votaram por arquivamento? 13 votaram pelo arquivamento. São todos da base do prefeito? São todos da base do prefeito. Claro. Na verdade, quando o prefeito assumiu, ele não tinha ninguém na base. Ele construiu essa base com o que nós colocamos no processo, e posso dizer porque é público, promovendo benesses para os parlamentares. E diante desses arquivamentos, nos chegou, através de um outro advogado, que
houve um acordo para o arquivamento dessas denúncias, dessas comissões processantes. E o acordo consistia em que os vereadores que promovessem o arquivamento teriam direito a indicar 10 assessores para a prefeitura. Foi feita uma entrega de currículos, isso está no processo, eu juntei no processo esses currículos com a indicação de cada vereador. Cargos, então? Na verdade, 130 cargos, 10 cargos para 13 vereadores. Para 13 vereadores, perfeito. Para 13 vereadores. Mas não obstante a isso, esse advogado que propôs as votações, o doutor Arthur, ele fez registrar em cartório quem seriam nomeados. Nominou-se todos esses assessores, essas pessoas que poderiam ser nomeadas. E a nossa surpresa é que todos foram nomeados. Todos foram. Estão hoje, inclusive? Estão hoje nomeados. Trabalhando ou estão só nomeados? Não, eu sei que estão nomeados. Estão nomeados. Trabalhando também. Mas muito... devem estar, né? Devem estar trabalhando, claro. Porque essa história aqui, esse negócio de funcionário fantasma, uma coisa já há algum tempo, pelo menos, a gente não tem tido muita notícia disso, né? Mas vamos seguindo. Mas existe. Existe. Vamos seguir. 13 vereadores. Agora, teve um juiz, será que foi deixa eu ver, não foi o doutor Carlos Mendes, doutor Carlos Eduardo Mendes? Não, a sessão que foi aprovada o arquivamento, ela foi cancelada, ela foi anulada pela justiça. Essa é uma quarta sessão, um quarto pedido de comissão processante. Diante desses arquivamentos todos e desses elementos probatórios que nós lançamos nas peças iniciais, eu propus uma comissão através do meu cliente para pedir a cassação do prefeito e dos 13 vereadores. Porque é comum os vereadores, eu não acho moral, mas é comum, e não tem nada que impeça, que eles, após ter uma campanha de um projeto de governo, um projeto de administração pública, que eles tenham indicados para fazer cumprir esse plano de governo. O que difere disso é a indicação para votar contra uma investigação do chefe do executivo, que a função da Câmara é fazer lei, investigar e julgar. São só essas aqui, não tem outra para a Câmara fazer. E eles obtiveram vantagem devida em função do cargo. E eu propus uma comissão processante contra os 13 vereadores e o prefeito. Tá. O que fizeram para arquivar essa comissão? Mais uma vez. Esses 13 vereadores, eles faziam da seguinte forma, isso está na própria filmagem da realização da sessão. Saía o vereador A, todos votavam pela inocência dele. Ele voltava, saía o vereador B, eles votavam pela inocência do B. Então, ou seja, todos se auto-julgaram. Aí eu propus um mandado de segurança, busquei a justiça para que pudesse fazer cumprir a lei. O meu pedido não é para... Mandado de segurança seria uma liminar. Isso. Tá. O juiz negou a liminar. O juiz negou. Negou a liminar, pediu informações para a Câmara Municipal, a Câmara deu informação, encaminhou para o Ministério Público, que é o procedimento, o Ministério Público se manifestou favorável aos meus pedidos e o juiz julgou o mérito. Não para caçar os vereadores e nem o prefeito, mas para afastar os vereadores de uma comissão, convocar os suplentes e ler a dissimilidade da ação ou não. Bom, então esses vereadores estão afastados hoje? Tecnicamente estão afastados, foi publicado hoje a sentença e eles têm 48 horas para cumprir. Eles não, a Câmara Municipal. Já divulgado no Diário Oficial? Diário Oficial, tranquilamente, e nós estamos aguardando. Nesse meio tempo, essa sentença, a Câmara Municipal e o presidente, de modo equivocado, a meu ver, entraram com embargos de declaração. E no embargo de declaração de uma sentença dessa, não cabe efeito suspensivo. Mas o juiz deu efeito... Mas nem muda a sentença o embargo de declaração. Nem muda a sentença. São explicações e tal. Isso. Mas o juiz deu efeito suspensivo por um prazo, encaminhou para o Ministério Público novamente, que ratificou todas as manifestações e o juiz confirmou a sentença e a publicação saiu. Então agora vai haver uma nova sessão. Uma nova sessão. Mas e os 13 que foram vazados? Eles não vão participar? Não, vai ser composto pelos suplentes. Pelos suplentes. Pelos suplentes. Que coisa. Mas dois que ficaram. Dois que ficaram. Você sabe o nome deles, não?
Kiko e Tiguila. Eu sei o Tiguila, nome. Eu sei pelo nome pelo nome de guerra nome de parlamento. Parlamento, tá certo. Então, esses dois que não compõem a base do governo, imagino. Agora, os que são os suplentes, a decisão tomada agora passa a ser definitiva. Como assim, definitiva? No sentido, por exemplo, do próprio arquivamento. Se os suplentes fizerem a leitura e com os argumentos necessários, iniciarem um processo para apurar e analisar as provas que estão contidas nos autos e decidirem por final que as provas não são robustas, não são verdadeiras, eles têm a legitimidade de arquivar. Agora, mas doutor Cláudio Cava, qualquer decisão do Legislativo vai ser uma decisão política e não jurídica. Porque que conhecimento tem? A princípio, pode ser que tenhamos desembargadores até como parlamentares. Mas via de regra, não. Não é estranho isso? Não deveria ser decisão final e efetiva do magistrado? Olha, não são instâncias distintas. Para você apurar o crime de responsabilidade, é o parlamento que tem competência para isso. E isso não impede que a ação continue em outras situações. Por exemplo, nós tivemos um caso do presidente da República, quando o Fernando Collor teve todas aquelas denúncias no parlamento, né? E o Congresso resolveu abrir a comissão, até que ele renunciou, à época poderia renunciar, mas mesmo assim ele ficou inelegível. E posteriormente ele teve todos os seus processos, ele sendo inocentado. Uma instância não tem a ver com a outra, porque isso nós estamos cuidando da moralidade. Tá. Gozado, né? O Collor, ele não foi impeachmentado porque ele renunciou e perdeu os direitos políticos. A Dilma foi e não perdeu os direitos políticos, né? Doutor, deixa eu ler um negócio aqui. A assessoria do prefeito Dixon disse, aspas, quanto ao teor das denúncias, todas já foram amplamente discutidas pelo Legislativo e permaneceu explícito que se tratam de perseguições políticas e acusações infundadas. Fecha aspas. Porém, o magistrado anulou essa sessão, que foi do dia 29 de agosto de 2017, quando a denúncia foi arquivada. Agora, em sendo verdade tudo isso, sabe, doutor? Volto a reiterar aqui o seguinte, o espaço está aberto para o prefeito de Paulínia, o Dixon, ou para o advogado do Dixon, estamos aqui para recebê-lo. Mas em sendo comprovado tudo isso, se voltar tudo a estaca zero, e esses 130 assessores que foram de certa forma, contratados, eles vão permanecer lá no cargo, não? Alberto, aí tem uma questão que são mais irregularidades que não estão postas ainda. Mas antes de eu continuar a fala, essa nota da prefeitura é mentira. É mentira pelos fatos reais que nós podemos observar. Não foi discutido, mas nem o princípio da profundidade dessas denúncias. Porque o que ocorreu em todas elas na Câmara foi lida a denúncia, não apurada absolutamente nada, e foi votado a não admissibilidade da continuidade disso. Eles poderiam acompanhar, fazer com que essas comissões tivessem sequência e dar qualquer destino. Na verdade, ali não era nem um julgamento, era abrir ou não, aceitar ou não uma comissão que fosse averiguar. Exatamente. Tanto assim que para a aceitação da comissão processante, você precisa de metade mais um dos votos do parlamento. Para um julgamento de um prefeito, você precisa de 2/3 do parlamento. Nem sequer foi averiguado isso. A prefeitura também, e é motivo de uma ação direta de inconstitucionalidade, o prefeito Dixon, ele fez com a Câmara Municipal uma estrutura administrativa para burlar uma ordem judicial de proibir a nomeação de cargos em comissão na forma que lá estava. Então, esses 113, provavelmente, eles sairão com ou sem julgamento. Gozado,
o que aconteceu em Paulínia nada mais é, nada menos é, numa escala menor, claro, do que aconteceu em Brasília. Que a Câmara não deixou passar, a comissão queria investigar o presidente da República. Quer dizer, nem eu, se sou um presidente da República, e para mim não existe outra forma de você mostrar a sua inocência a partir do momento que todo mundo averigou e não encontrou nada, tá certo? Mas não, ali a coisa parou e travou. Sob a justificativa de que o Brasil pararia. Eu pergunto, tá parada mesmo a cidade de Paulínia, né? A cidade de Paulínia está parada desde 1º de janeiro de 2017. Desde a posse? Desde a posse, porque o objetivo da ação governamental se deu para fazer essas ações contrárias à lei. Então ela está parada de sempre. Está péssima a gestão. E o nosso processo, ele não é político de maneira nenhuma. A Câmara tem uma atividade política nesse processo, mas um processo de mostrar que é preciso tomar atitudes. Você veja bem, Alberto, não tenho notícias de no Brasil uma comissão processante com a justiça dizendo que ela tenha que ser apurada, que tenha como denunciados um prefeito e 13 de 15 vereadores. É quase 90%, né? É um fato inédito e tem as suas peculiaridades por esse tamanho de procedimento com investigados ou com futuros réus. Agora, e o que é que pode acontecer? O que deve acontecer? Tudo bem, em justiça, né? Em lei, né? A gente não sabe, em decisão judicial a gente não sabe. Mas na sua visão, o que vai acontecer? Na minha visão, o que tem que acontecer é o afastamento dos 13 vereadores e o início da comissão processante. Um afastamento pela Câmara agora definitivo. Definitivo, né? Tá. Até o fim do procedimento. Bom, na teoria, os suplentes se eles afastarem todos os suplentes assumem no lugar. Assumem. Né? É uma das teorias da própria administração, que eu vi alguma matéria dizendo que os suplentes têm interesse no cargo. Mas nessa hora não pode ter interesse Mas no não cargo. é o interesse no cargo. Tem interesse na cidade, né, gente? Isso. Então, o que tem que acontecer é o afastamento de todas as funções legislativas desses parlamentares. Perde o mandato. A substituição pelos suplentes até o fim desta comissão. O mandato será extinto com o julgamento dessa comissão, não é agora. Tá, muito bem. E o que ocorre? Essa comissão é para caçar 13 vereadores e o prefeito. Elas devem caçar pelas provas que nós temos nos autos. Mas ela pode até arquivar essa ação depois de investigar, porque isso é uma prerrogativa da Câmara. Perfeito. Agora, isso em relação aos vereadores. Em relação ao prefeito, o que você acha que deve acontecer ou vai acontecer? Ser cassado. Ser cassado. Ser cassado porque não foram os vereadores que iniciaram um processo de beneficiamento para eles, de improbidade, de corrupção. Alguém corrompeu. Eles foram corrompidos. Mas todo esse início foi de iniciativa do prefeito, porque nós não tínhamos ações contra vereadores nenhum. Nós tínhamos ações, comissões processantes para apurar os atos praticados pelo prefeito. A Câmara Municipal, através desses 13 vereadores, compraram a briga de acobertar os atos do prefeito. Agora, o doutor Cláudio Nava, a decisão tá para ser amanhã ou depois a sessão? O juiz já deu uma entrevista que até segunda-feira tem que acontecer tudo. Tem que acontecer. Sábado e domingo não se trabalha, né? Poderia. Porque o cumprimento de ordem judicial não tem horário. Não tem horário. Verdade. O cara chega a hora e dá desculpa, mas agora eu estou na minha hora do café. Não tem essa conversa. Não tem essa conversa. Mas e as anteriores, porque agora você está falando dos vereadores, mas é aquela lá do enriquecimento ilícito e aquelas outras do lixo, da merenda, em que pé está aquilo? Pois é. Essas comissões processantes, quando eu fiz a última para caçar os vereadores, eu juntei cada uma delas nessa última comissão. Então, essa última comissão vai apreciar todas as outras. Tá linkado uma na outra. Tá tudo linkado, são tópicos de denúncia de cada uma das situações. Tá certo. Eles podem absolver em uma, condenar em outra, mas o final disso tem que ser por uma questão de justiça até divina, tem que ser a cassação do prefeito e dos 13 vereadores. Agora, Paulínia era uma das cidades
pelo petróleo, né, pelas refinarias e tal, e aquela coisa toda, era uma cidade onde os prefeitos eram biônicos, né, eles eram colocados pelo governo, né, me recordo de um deles ter sido Vicente Amati, prefeito de Paulínia, prefeito biônico, não era eleito pelo povo. E por Paulínia representar, ainda mais depois de tanta coisa que nós tivemos de denúncia de Petrobras, essa coisa toda, Paulínia é um centro ali fantástico, né? A arrecadação de Paulínia é uma coisa bilionária, né? Negócio monstro. Não existe nenhum risco de intervenção em Paulínia? Não, porque nós não temos um procedimento que provoca insegurança nacional, que provoca qualquer situação dessa ordem. Isso aí está livre. Não tem, é incabível, não tem amparo constitucional para uma intervenção em Paulínia. Nós temos que tirar os maus gestores de Paulínia. Tá, muito bem. E por exemplo, e o vice-prefeito, né? O Caprino, né? O Sandro, ele não responde solidariamente com as atitudes do prefeito, não? Não responde não o vice-prefeito Sandro Caprino. Qualquer vice-prefeito ou qualquer vice-governador, vice-presidente da República... Não responde pelos atos. Ele não responde pelos atos do majoritário do chefe do executivo quando ele não está empossado na substituição, seja ela... Perfeito. Então ele teria que ocupar o cargo de prefeito na vacância ou por viagem do prefeito e ser responsável pelos aqueles atos que ele praticou naquele momento. Tá? O vice-prefeito está livre dessas ações que foram praticadas pelo atual prefeito. Não obstante, se ele entrar e praticar, ele também está sujeito a todas as... Eu li, saiu até no jornal aqui de Campinas, no Correio Popular, acho que ontem ou antes de ontem, me recordo, eu li uma matéria onde ele estava sendo procurado, não havia sido encontrado, para que houvesse uma intimação. E está pesando alguma coisa contra o Santos também? Nós temos ali, Alberto, uma situação interessante. Nós temos um prefeito que está denunciado. Nós temos 13 vereadores de 15 que está denunciado. O que ocorreu nesse processo? Bom, já que nós estamos todos com problema, vamos pôr problema em todo mundo. Aí um cidadão, funcionário do prefeito Dixon, nomeado no gabinete que deveria ser do Sandro, de vice-prefeito, entrou com uma comissão processante contra o Sandro, na qualidade de vice-prefeito. E qual a razão de ter entrado? Entrou porque ele é vice-prefeito e não vai trabalhar na prefeitura. Vice-prefeito é um cargo de expectativa, é um cargo que ele só será entrar em ação quando o prefeito não estiver atuando na condição de prefeito. E o que ocorre? Entraram também a mando dessa mesma pessoa contra os outros 2 vereadores. Ou seja, já que nós estamos todos comprometidos com esse processo, vamos jogar todo mundo... Agora é contra o vice e contra os 2 vereadores que não estavam envolvidos naqueles 13. E o que ocorre nisso, se me permita dar um esclarecimento final sobre esse tema de vice-prefeito. A Câmara, ela tem a legitimidade para fazer o julgamento político, mas ela não pode se distanciar de ter indícios ou de ter uma tipificação da prática de um ato que seja contrário à administração pública. Ser vice-prefeito e não ir na prefeitura e receber por isso, está na regra do jogo. É o vice-prefeito de qualquer cidade desse país, é o vice-governador, é o vice-presidente da República. Ele está lá num cargo de expectativa. Ele só será responsabilizado pelos atos que ele praticar ou deixar de praticar no exercício do mandato. Muito bem. Se ele substituir o prefeito, aí então, se ele estiver, os atos deles deverão ser passíveis de punição caso não esteja de acordo com a lei. Eu entendo que esses atos, essas 2 comissões, que eu não tenho conhecimento aprofundado delas, eu sei o que eu li na denúncia, é simplesmente uma cortina de fumaça. Deixa eu te fazer aqui, agora, posso ser o advogado do Dixon só um momento aqui? Pode ser o advogado do Dixon. Nobre colega da Tavênia, mas me diga, o doutor Cláudio, você me falou que alguém ligado ao prefeito também entrou contra o vice e tal. E contra os 13 e o prefeito, não é alguém ligado a outras pessoas que tinham interesse? Olha, o doutor, não sei, você me falou, acho que, disse aqui o nome, acho que de quem entrou foi o Luiz Roberto. Luiz Roberto. É um cidadão comum, que não tem cargo, não tem nada na prefeitura.
Qualquer cidadão pode entrar com uma comissão processante? Qualquer cidadão pode entrar com uma comissão processante, ele tem que ter legitimidade através de ser eleitor, tem alguns critérios, mas qualquer um pode entrar. Desde que seja embasado em alguma coisa. Desde que seja embasado em alguma coisa. Obviamente, nós temos que ter fundamentação jurídica para fundamentar a comissão processante. E isso é um dos grandes méritos da democracia. O cidadão também é um fiscal, porque seja o prefeito, seja os vereadores, os deputados, eles estão lá porque nós demos essa... Mas você falou uma coisa muito séria. Então nós temos que fiscalizar. E eu vou dizer um negócio para vocês, assim, que às vezes eu fico assim, e por vezes também eu vou até na base do vai da valsa e tal. Eu vou me penitenciar aqui, viu, povo brasileiro, porque eu também sou povo, igualzinho a vocês. Nós, da comunicação, o que a gente estende de tapete vermelho para esse pessoal, é deputado, porque é senador, porque é presidente, porque é prefeito. Gente, são nossos empregados. Nós que os pagamos, são os nossos impostos que os pagam. E de repente nós ficamos estendendo tapete aí. Você não precisa puxar o tapete, mas também não precisa estender, tá certo? Tratar com a devida igualdade, tá certo, o doutor Nava e não Cava? Na verdade, essa questão, ela ultrapassa os limites de um município, é uma questão nacional. Hoje nós temos uma ausência de representatividade. Os nossos deputados não nos representam. Porque o povo, ele não suporta política. Mas já tem os filósofos, né? Quem não gosta de política é governado por aquele que gosta. Exatamente. Agora, nós temos um poder imenso. Que é o voto, né? Que é o voto. Na hora do voto, nós podemos tirar quem a gente... O maior juiz é o povo. É o povo. E as coisas vão acontecendo de modo assim que propicia uma situação dessa, onde os vereadores, eles acobertam a única missão que o povo passou para eles. De fiscalizar. De fiscalizar. Fazer leis, né? Fiscalizar e julgar quando necessário. Quando necessário. Essa sessão de Câmara aí vai ser barra, hein? Vai ter que ter segurança de monte, hein? Vai ser complicada, né? Porque nós estamos numa sessão onde eu posso observar que o interesse das pessoas é o que está menos importando. As pessoas, os atuais vereadores que estão afastados, eles estavam preocupados com o próprio sistema que montou junto com o prefeito. E eu tenho uma esperança imensa que os suplentes vão fazer valer para que função eles foram eleitos. Tá. Agora, essa sessão aberta ao público, né? Aberta ao público. Mas sem a interatividade com o público, né? Na sessão da Câmara, de todos os parlamentos, ele tem uma privacidade para que todos possam se manifestar, os parlamentares, com segurança, com equilíbrio. Lógico. Mas, por exemplo, numa sessão dessas, o doutor está presente acompanhando, também não tem participação nenhuma. Nessa sessão de abertura da comissão, eu não terei participação nenhuma. Mas a partir do momento que ela for consignada, sim. Que ela for instaurada, sim. Aí todos os atos eu vou acompanhar e participar efetivamente, porque eu tenho que acompanhar todo o procedimento para que não haja nulidade, para que não haja nenhum tipo de cerceamento de defesa. Nós queremos que o prefeito, que os vereadores tenham defesa plena, porque isso fala na lei. Doutor, mas quem é que remunera o doutor nessa ação? É o que entrou com a... Eu fiz um pedido, ele me contratou por um valor. Tá. Para eu militar nessa área jurídica até o fim da comissão processante. Qualquer outro tipo de ação para outras instâncias, aí ele está livre para contratar outro advogado, ou se ele quiser, ele pode nos contratar também. Mas eu fiz um contrato pequeno para cumprir essa missão. Mas até a admissibilidade só? Até o término da comissão. O término da comissão. Que é a apuração efetiva. Que é a apuração, ou arquivando ou dando ganho de causa e tal. Terminado essa parte investigativa e tendo o relatório final, acabou a minha missão. Muito bem. Bom, nós colocamos o telefone do doutor aí na parte de baixo, de repente, aí na sua cidade, já tem comissão processante, Valinhos também, já entrou, né, doutor? Na verdade eu fiz um mandado de segurança para um cliente lá também, para que pudesse ler uma comissão processante
em desfavor de um parlamentar. Tá. Mas Valinhos fez uma emenda na lei, no regimento interno, tirando o direito do cidadão de representar. Só pode ser vereador ou partido político com representante na Câmara, ou seja, contrário à lei, né? Contrário à lei. Bom, mas hoje nós estamos atropelando a lei em vários momentos, né? Realmente muito complicado. Bom, terminou a nossa entrevista aqui. Eu só queria deixar claro que vocês colocaram o telefone é para tirar dúvida, porque advogado não pode fazer propaganda. Eu sei disso. Mas sempre se alguém tiver dúvida e tal, legal. Nós estamos à disposição. Muito bem. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito bom falar contigo, doutor Cláudio Nava, especialista em direito público no nosso Visão Geral, falando sob a ótica dele, hoje como estão as coisas em Paulínia. Reitero aqui que o espaço está aberto para o prefeito de Paulínia para vir aqui ou para mandar, se o Dixon quiser vir, tudo bem, ou então para encaminhar o advogado dele também para ser entrevistado aqui no nosso Visão Geral e colocar a versão e a visão deles acerca de todo esse assunto, tá bom? Gente, eu volto à noite, tem o nosso RF Esporte Clube para todo o Brasil. Às 7 horas da noite estarei aqui com a equipe da televisão, da Rede Família, para você acompanhar as coisas do esporte, tá bom? Até mais tarde, tchau.